Bora falar agora sobre o Cruzeiro que tropeçou mais uma vez. Empate em 0x0 contra o CRB em pleno Mineirão com mais de 40 mil pessoas. CRB que é apenas o 10º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Pois bem, já são 3 jogos sem vitória. Empate com o Corinthians fora de casa, 0x0. Derrota por 2x1 para o Ceará dentro de casa e agora outro 0x0. Muita pressão em cima da diretoria para a contratação de reforços. E os torcedores do Cruzeiro também gostariam da chegada de um executivo de futebol especialista na contratação de atletas. A opinião da torcida é de que Pedro Júnior, que se tornou o CEO do clube desde a saída do Alexandre Matos, não tem a expertise e a capacidade de buscar reforços como se imaginava. Posso assegurar que está completamente descartada a possibilidade da contratação de mais um dirigente. O dono da SAF do clube, o Pedro Lourenço, entende que Pedro Júnior, Paulo Pelaipe e Leonardo Jardim formam uma trinca suficientemente capaz de tocar o Cruzeiro. A verdade é que, desde que o Matos saiu, o Cruzeiro tem tido enormes dificuldades na contratação de atletas, sejam eles baratos, com valores medianos ou extremamente caros, mesmo tendo enorme capacidade financeira. O Cruzeiro não tem reforços nessa janela de transferências e a percepção que se passa a partir da sequência de jogos é que o Cruzeiro tem um ótimo time, mas seu elenco deixa a desejar. E você, torcedor do Cruzeiro, o que pensa sobre o atual momento do clube? Entende que precisa de reforços? Gostaria de um executivo de futebol? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero te contar agora sobre uma faxina do Boca. Será que entre os vários jogadores que estão de saída do clube argentino, algum caberia no seu time do coração? É que o Boca, muito irritado com o desempenho do time na Copa do Mundo de Clubes, eliminação na fase de grupos, com direito a um empate em 1x1 contra o Auckland City, equipe formada por atletas semi-amadores. Diante desse cenário, optou-se por formar uma lista com 12 jogadores que estão à disposição do mercado. Tem para todos os gostos e posições. Queria citar cada um deles, começando por Sérgio Romero, goleiro super experiente, um dos mais importantes dos últimos anos do futebol argentino. O reserva dele, o Javier Garcia, também faz parte dessa lista. Advíncula, lateral direito peruano. Marcos Rojo, zagueiro dos mais experientes. Christian Lema e Labra, o Christian é zagueiro e o Fabra, lateral esquerdo, também fazem parte dessa relação. Tem mais um lateral esquerdo, o Sarate. No meio-campo, o volante Rolon, também volante Miramon, o volante Martegani, além dos atacantes Sebadios e Jansson. Pergunta que eu deixo para você diante de todos esses nomes, algum te chama a atenção? Eu acho que Sérgio Romero, Advíncula, Fabra e Martegani poderiam ser bons acréscimos. Sebadios, de 23 anos de idade, também pode merecer a atenção. O Cruzeiro está fazendo até muito num time organizado, sim, um time competitivo, sim, mas que vem de 2 resultados negativos. Uma derrota em casa e o empate não deixa de ser um resultado negativo jogando contra o CRB, uma equipe de meio de tabela, está na 10ª colocação da 2ª divisão, em uma Copa eliminatória. E nós, e os torcedores também, os surdos intelectuais, achavam que o Cruzeiro ia vencer. Não achavam? Achavam, gente. Vocês achavam do favoritismo. E o que faltou, Gris, na sua visão? E eu quero que, além do jogo, você fale também das substituições. Acha que Matheus Pereira, Lucas Silva e Vidalba, poupados, fariam a diferença ou pouca coisa mudaria? Não sei. É claro que melhora o nível, né? Quando eles estão em campo, se você tiver todos os titulares, você vai melhorar o nível. Mas não acho que foi isso que definiu ou que fez com que o Cruzeiro não vencesse o jogo, não. Eu continuo achando que é uma série de fatores, CJ. Eu falei isso aqui na segunda-feira, depois do jogo contra o Ceará. Teve muita gente até que ficou incomodada e tudo, que me mandou mensagem quando eu falei da questão de regressão à média do Cruzeiro, né? Muita gente falando, mas por causa de uma derrota tá regredindo a média e tudo. E eu acho que, repito assim, acho que tem uma série de fatores impactando nos resultados e no desempenho do Cruzeiro como um todo. Tem a questão da necessidade maior de você usar outros jogadores num elenco que claramente nesse momento é curto, né? Ontem o Jardim fez 2 substituições só? 3. 3? Depois ele colocou o Lucas no finalzinho, Lucas Isso. Silva. Uma bem no final, né? Que foi meio que 6 por meia dúzia ali, né? Do Lucas pelo Eduardo. Não, na verdade foi junto. Quando ele colocou o Bolaço no lugar do Romero e o Lucas Silva no o lugar do Lucas já entrou junto Eduardo. com o Bolaço, Exatamente, aos 74 minutos. Mas foram, assim, só 3 mexidas e tem sido, assim, Cruzeiro tem rodado o time em quase todos os jogos, tem mudado alguma peça ou outra na escalação, mas a rigor tem 16 caras jogando, né? Alguns jogadores estão completamente esquecidos no elenco do Cruzeiro.
O Wallace nunca mais entrou. O Lautaro tá quase aposentando no Banco do Brasil, porque só fica no banco, não entra mais, que era um jogador que estava entrando com frequência. Então, assim, o Cruzeiro ficou com um elenco de fato muito curto nesse momento, com 15, 16 jogadores jogando todos os jogos, e isso vai causar desgaste, isso vai causar alguns problemas. Esse é o primeiro ponto. Existe o segundo ponto, que é o fato de os adversários entenderem as melhores maneiras de travar o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro tem sido olhado diferente e vai ser olhado diferente daqui em diante por conta do que produziu em determinado momento da temporada. Os adversários vão entendendo a forma de atacar do Cruzeiro e vão dificultando isso cada vez mais. Futebol é um eterno jogo de polícia e ladrão o tempo inteiro. Você tem que ficar encontrando formas de surpreender novamente os seus adversários, e o Cruzeiro tem tido dificuldade com isso, um pouco por falta de repertório mesmo, porque o trabalho ainda é muito recente, um pouco por falta de jogadores com características diferentes, como disse o Leonardo Jardim. Então esse também é um problema que o Cruzeiro vai ter que enfrentar daqui em diante, vai ter que encontrar soluções para ele. E tem um pouco da questão, sim, eu acho, da regressão à média, que eu volto a falar aqui, né, CJ? Se a gente for pegar, assim, quando eu falo de regressão à média, que muita gente fica incomodado, que é um negócio meio matemático, assim, comprovadamente matemático essa questão da regressão à média, é porque a gente está no final de julho, né? A gente teve 7 meses no ano. Em 5 meses do ano, o Cruzeiro jogou mal. O Cruzeiro jogou bem esse ano em 2 meses do ano. E a gente achar que esses 2 meses iam se perpetuar até o final do ano, sem nenhum tipo de mudança, eu acho que era um exagero de quem se iludiu de fato com um desempenho muito acima do Cruzeiro. Não quer dizer que o Cruzeiro vai voltar a ser aquele time horroroso do Campeonato Mineiro, da Copa Sul-Americana. Não acho que é isso. Acho que a régua do Cruzeiro subiu de fato. A média do Cruzeiro subiu de fato. Mas eu não acredito que o time vá conseguir manter, ou que iria conseguir manter aquele nível de desempenho durante 4, 5, 6, 7, 8 meses, principalmente por conta desse elenco curto que tem nesse momento e do calendário que a gente tem. Então, assim, eu acho que são uma série de fatores impactando e, de fato, a situação vai ficar mais difícil para o Cruzeiro nas próximas semanas, nos próximos meses, principalmente se não encontrar alguma solução externa, né, de algum jogador que possa chegar e fazer esse time melhorar. Dito isso, ontem poderia ter vencido o jogo, né? Produziu para vencer o Pois jogo é. ontem, embora tenha enfrentado um adversário muito corajoso. O CRB fez um jogo muito Principalmente corajoso. no primeiro tempo. No primeiro tempo, depois teve Me dificuldade. surpreendeu. Eu falei aqui, né, do Barroca, que é um treinador que os times do Barroca jogam, cara. E é um grande problema do Barroca, de certa forma, Que eles jogam para times menores que não porque tem os bonecos que você ele disse. nunca treinou um time de elenco muito bom pra gente ver se conseguiria atingir o nível que a gente imagina que pode atingir, porque ele faz times muito limitados jogarem de igual para igual com times muito fortes. Mas tem uma limitação ali, no segundo tempo não conseguiu mais jogar. Diga, irmão, você quer falar alguma Não, coisa só no falar Pix? assim, eu acho que o desempenho, de uma forma geral, do Cruzeiro não caiu. Hum. Contra o Ceará teve um momento ruim do jogo, mas contra o Corinthians, antes do Corinthians foi Juventude, 4-0 não precisa falar. E ontem, para mim o problema ontem foi de eficiência, de uma criatividade, que nos outros jogos o Cruzeiro não era super criativo. O Cruzeiro era muito eficaz, o Cruzeiro tem sido eficaz. Caio Jorge pegou a bola, gol. O Gabigol pegou a bola, gol. O Cruzeiro tem sido muito eficaz. O seu desempenho não é tão diferente do desempenho de ontem, não. Eu não consigo ver que o Cruzeiro piorou demais. Não, acho que o desempenho do Cruzeiro não foi ruim ontem, CJ. Tá, mas então a eficácia que mudou. Exato. Algo mudou, Rafa. Algo mudou. Sim, então o Cruzeiro foi menos eficiente ontem, Tá bom, foi menos e só eficaz um ontem. detalhe dentro disso que o Rafa tá falando, que tem me incomodado, assim, quando eu vejo alguns comentários depois dos jogos do Cruzeiro, depois desses tropeços do Cruzeiro principalmente, é o tal do ganhou, foi intenso, empatou, perdeu, não teve Perdeu. intensidade. Não tá conseguindo mais ter intensidade, perdeu por causa disso. Não cara, não é intensidade que tá faltando ao Cruzeiro, não. O Mas, Cruzeiro tem conseguido competir. Pois é, mas aí eu vou discordar do Gris. olha, ó. Não, é porque assim, eu acompanho todos os jogos do Cruzeiro em loco, né? Pelo menos no Mineirão. Eu não consigo ver. Aí pode ser mobilização também, tá? A gente tá falando, confundindo intensidade e agressividade com mobilização. Não dá pra comparar esse time de ontem, pelo menos no seu nível, né, de intensidade e agressividade, ou, sei lá, mobilização,
do que eu vi há 2 semanas atrás contra o Juventude. Não dá. Não Você dá. acha que foi muito É, diferente? Eu mas acho porque que ganhou não é e que é... ganhou um e empatou o outro. Não. Eu também não consigo ver grande diferença, não. É um tom abaixo, pelo menos. CJ, você esteve lá ontem. Você já viu esse time... A palavra não é correr mais, mas você sentia o time um pouco mais encaixado. Então, mas Talvez. aí Mas eu... encaixe não é intensidade. Vai- Mas aí eu começo a entender também, ô Cabido, da gente começar a valorizar o que o adversário está fazendo ou sabendo anular, e o Porque Cruzeiro às vezes tá o jogo sabendo sair fica mais disso. devagar, porque o jogo é devagar. O adversário também define a Não sei velocidade se foi do você ou o jogo. Rafa falaram assim, os adversários vão começar a entender mais agora. Sim, exato. Então, começam a estudar mais, Queira ou não entender queira, mais. o respeito, inclusive do Juventude, que respeitou o Cruzeiro também, mas do Juventude pra cá, a forma como os times estão olhando pro Cruzeiro é muito diferente. Os times vieram com o Corinthians, a intensidade que o Corinthians jogou contra o Cruzeiro foi muito diferente do que o Corinthians vinha fazendo. Ontem é um clássico do Corinthians, a gente até abre um parêntese. O respeito do Ceará, o respeito do CRB, e daqui pra frente vai ser assim, os clubes vão respeitar muito mais o Cruzeiro, e a forma como eles jogam acabam interferindo no resultado. Vamos claro. saber. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.